Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler 2 Coríntios 13, 14, que o nosso estudo hoje, falando do Espírito Santo, o autor, ele fala sobre isso. 2 Coríntios 13, 14, Paulo declara: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Paulo ressalta o que se destaca em cada pessoa da divindade. Ele começa com a graça do Senhor Jesus. Como crentes, nunca devemos esquecer que estamos justificados diante de Deus, que é a pedra angular desse incrível relacionamento com o Espírito. Nunca teria sido possível se não fosse pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça não pode ser conquistada ou merecida. Ela é o grande presente da sua vida, que inclui perdão, redenção e capacitação. Paulo continua dizendo: o amor de Deus. Quando penso no quanto eu amo os meus 4 filhos, eu não consigo imaginar a vida com somente um deles. No entanto, se eu imaginar ter apenas um dos meus garotos e ainda pensar em entregá-lo para morrer pelos meus inimigos, esse pensamento é incompreensível. Porém, nós éramos inimigos de Deus quando Ele livremente nos deu seu Filho, seu único Filho por nós. Romanos 5:10. Que amor incrível! Você não está feliz porque o Pai te ama? Apesar de ter sido inimigo dele, você agora é filho dele. Portanto, quanto mais ele irá derramar o seu amor sobre você, sobre minha vida, sobre a sua vida. Quando a gente começa a pensar no amor de Deus e no que Ele fez, que Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, para morrer para o perdão dos meus pecados, dos seus pecados. Quando você começa a pensar no sacrifício de Jesus na cruz e no que Deus fez, Deus Pai, Ele enviou Jesus. Se você tem filho, dá uma olhadinha para o seu filho e pensa nisso agora. Você teria coragem de deixar o seu filho morrer por causa de outras pessoas? Pessoas que não querem saber de você, pessoas que vivem em pecado, pessoas ruins. Você teria coragem? Esse é o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Porque nós somos pecadores. Hoje, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele ama você de forma única e completa como o seu próprio filho. Eu simplesmente amo os meus filhos, porém a minha capacidade de amá-los, de me alegrar com eles, não chega nem perto do amor de Deus por nós. A palavra dele declara: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem alguma altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Que promessa maravilhosa! Você não está grato porque nada pode separar você do amor do Pai? Por aqui a gente já poderia até parar e agradecer. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus para morrer naquela cruz para o perdão dos meus pecados. Obrigado porque nada pode me separar do teu amor por mim. Só aí já dá uma oração, já dá um devocional, já dá para você passar o seu dia agradecendo ao Senhor, não é verdade?
Agora vamos ver a última parte de 2 Coríntios 13, 14. Lembrando que essa é a última carta de Paulo aos Coríntios. Esse livro, hoje, originalmente uma carta, está cheio de sabedoria e revelações extraordinárias. O que Paulo, pela direção do Espírito, escolhe como conclusão dessa profunda correspondência escrita é: a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês. A comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês. Note que Paulo associa a palavra comunhão com o Espírito Santo. Como alguém que cresceu na Igreja Católica, ele cresceu, pastor, quando eu via a palavra comunhão, eu pensava em pão e vinho. Certamente não era isso que Paulo estava falando. Então, o que comunhão com o Espírito Santo significa? Se voltarmos ao texto original em grego, encontraremos que a palavra grega para comunhão é koinonia. Aqui estão algumas definições que encontrei para esta palavra grega. Então, o que significa comunhão? No grego é koinonia. E o que koinonia significa? Companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, compartilhar, relação social, parceria, participação conjunta e associação mútua íntima. Esta é uma lista longa e poderosa. Permita-me fragmentá-la em 3 categorias principais: companheirismo, parceria e intimidade. Então aqui nós vemos o pastor falando um pouquinho sobre a palavra de Paulo que se encontra em 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Muitos de nós usamos, vemos em nossa igreja essa palavra de Paulo como um encerramento do culto, que se chama a bênção no final do culto, né? Geralmente os nossos pastores encerram o culto com essa palavra. Então, quando a gente começa a analisar a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito, nós vemos que os 3 completam algo impressionante para a nossa vida, o que nós realmente necessitamos. E quando a gente vê que não merecemos nada disso, porque somos pecadores e não merecemos, mas Jesus veio, o Pai enviou Ele morreu naquela cruz por amor à nossa vida e ainda por cima nos deixou o Espírito Santo para nos acompanhar, para ser nosso parceiro, para ser nosso amigo íntimo. Então algo que se completa. Essa palavra de a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É o que nós precisamos para a vida, precisamos para viver a graça, o amor e a comunhão com os 3. Nós não somos nada sem eles, nós não somos nada sem essa graça, sem esse amor e sem essa comunhão. Então nós hoje precisamos viver pensando nisso. Tenha comunhão com o Espírito, tenha koinonia, tenha relacionamento, que Ele seja o seu companheiro, que Ele seja o seu parceiro. Seja grato sempre, porque Jesus, Ele morreu naquela cruz por você e porque Deus Pai enviou Ele e porque o amor dEle por nós é imensurável. Não dá para você falar o tamanho desse amor. Então nós precisamos hoje, eu quero deixar com você a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com você, seja com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos,
com seus pais, com os tios, primos, seja com todos que estão ao seu redor, seja com você no seu emprego, seja com você no seu bairro que você mora, na igreja que você congrega. A graça, o amor e a comunhão seja com você todos os dias da sua vida. Então, fica firme nessa palavra de hoje. Se aprofunde mais nisso, na graça, no amor e na comunhão. E seja grato. E o Espírito Santo de Deus vai ministrar com você aquilo que precisa para completar esses dias em que nós ficamos estudando sobre Ele. Esses dias em que nós entendemos mais um pouquinho que Ele é nosso companheiro, que Ele é nosso parceiro, que Ele é nosso amigo íntimo, que Ele é aquele que está sempre conosco, que nunca nos abandona. Então, se algum dia você se sentir sozinho, se sentir abandonado pelos homens, né, pelas pessoas, e lembre-se, Ele nunca te abandona. Ele nunca te deixa. Ele é o companheiro, o amigo sempre presente, sempre junto com você. Então, de fato, você nunca está sozinho, porque você tem o Espírito Santo. Então, hoje eu quero encerrar essa pequena sériezinha de estudo sobre o Espírito Santo, deixando com você a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Amém.